Olá, graça e paz. Recebi uma pergunta recentemente que diz o seguinte: é pecado fazer tatuagem? E confesso que, dado o volume das perguntas e a frequência das perguntas, eu achei necessário a gente tratar desse assunto com as escrituras abertas. Há um texto que se refere à questão de marcação no corpo, que está no livro de Levítico, o terceiro livro das Escrituras, Gênesis, Êxodo, Levíticos, livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 28, que diz o seguinte: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis tatuagem ou marca alguma sobre vós. E o texto termina dizendo: eu sou o Senhor. É fundamental que a gente compreenda o contexto dentro do qual esse texto foi inserido. Israel havia saído da escravidão de 4 séculos no Egito e estava no deserto, fazendo aquela caminhada de 40 anos até a posse da terra prometida sob o comando do líder Josué. Israel havia convivido com a cultura egípcia, e a cultura egípcia era marcada por marcas no corpo de adoradores de deuses pagãos. E além disso, o Egito também possuía algumas práticas muito estranhas. As pessoas usavam lâminas afiadas e marcavam, feriam seus corpos em homenagem aos mortos. Era muito comum a prática da feitiçaria, a prática da consulta aos mortos, a necromancia. Não só no Egito, também na terra de Canaã, a terra que os israelitas tomariam posse sob o comando de Josué. Então, quando Deus dá essa ordem, não é para vocês cortarem os corpos de vocês e também não é para vocês marcarem os corpos de vocês. O que ele disse foi o seguinte: eu quero que vocês entendam que há uma nova vida agora na jornada comigo. Vocês não podem se identificar com os deuses do Egito e nem com os deuses cananeus. Eu sou o único Senhor. Quando vocês marcam a pele de vocês em consagração àqueles deuses, vocês estão adorando a criatura no lugar do Criador. E Deus não aceita dividir sua glória. Portanto, a marca no corpo registrada no livro de Levítico tem um caráter cultual, um caráter ritualístico, um caráter religioso muito forte, muito diferente da maneira como nós enxergamos a tatuagem hoje, que é um padrão estético, algo que não reflete, para a maioria dos casos, um vínculo espiritual, adoração a um deus pagão. Ainda há casos assim. Mas, no geral, as pessoas que fazem tatuagem hoje, na cultura ocidental, não pensam em adoração a um deus pagão. Então, quais categorias de pensamento a gente tem que usar antes de decidir fazer ou não uma tatuagem? Eu quero convidar você para uma reflexão em 3 etapas. Vamos pensar sobre o princípio da autoridade, vamos pensar sobre o princípio da convicção e vamos pensar sobre o princípio do escândalo. Esses 3 princípios estão presentes nas Escrituras. O primeiro princípio, que é o princípio da autoridade. Se você é um adolescente, um jovem no início da juventude, que está sob a autoridade de seus pais, é fundamental que, antes de tomar uma decisão de marcar o seu corpo com um desenho que você acha bonito, com alguma figura, o nome de alguém a quem você deseja homenagear, que é muito importante para você, antes de tomar uma decisão que vai impactar, marcar o seu corpo para o resto da vida, é fundamental que você consulte as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, seus pais. Se você não tem os pais vivos, mas os avós, e eles sustentam você, é fundamental que você os procure, porque a Bíblia ordena os filhos a honrarem seu pai e sua mãe. E se seu pai e sua mãe, por algum motivo, entenderem que não é o momento, é preciso que você respeite a autoridade. Esse é um princípio bíblico simples. E aí agora nós vamos para a segunda categoria de pensamento, que é a categoria da convicção. Uma pesquisa recentemente feita por um instituto inglês disse que 1/3 dos ingleses que se tatuaram se arrependeram
E se arrependeram por várias razões, porque se tatuaram pelas motivações erradas, se tatuaram porque o padrão estético muda com muita frequência. Note que o design de automóvel que nós achávamos belos há 3, 4 anos, hoje nós já achamos ultrapassados, e quando chega um novo design nós nos encantamos, mas daqui 2, 3 anos aquele design já se torna ultrapassado. Então o conceito estético ele muda frequentemente. Então 1/3 dos ingleses estão se arrependendo das tatuagens que fizeram. E uma outra pesquisa feita revela que o número de pessoas procurando tirar as tatuagens aumentou em 50% o ano passado em algumas clínicas dermatológicas. E a remoção de uma tatuagem é um processo doloroso, é um processo de longo prazo e é um processo muito caro. Então é fundamental que você tenha convicção. Eu tenho a certeza de que eu estou preparado para marcar meu corpo com esse desenho, com essa imagem para o resto da minha vida. Isso aqui é um símbolo de algo neutro para mim, não tem caráter de paganismo, de idolatria, de religiosidade vã. É um padrão estético que daqui 20, 30 anos eu continuarei achando bonito. Então é fundamental que você tenha convicção. Se esse é o momento, se você tem a certeza estética de que não se arrependerá do desenho, do estilo. E a terceira categoria de pensamento que eu desejo convidar você a refletir é o princípio do escândalo. Você pertence a um meio que olha para a tatuagem com aversão. Por exemplo, os japoneses até início do século XIX, era muito comum entre eles a tatuagem, a marcação no corpo com desenhos. A partir do ano 1850, 1855, aconteceu um movimento inverso no Japão e a tatuagem foi banida e ela passou a ser utilizada para marcar bandidos. E hoje no Japão, quem utiliza a tatuagem são os membros da Yakuza, uma máfia japonesa. Então a cultura ali não aceita com bons olhos. E nós sabemos que uma parte significativa, não é uma parte pequena, da cultura evangélica brasileira, da cultura cristã brasileira, se você está no Brasil, não enxerga com bons olhos a tatuagem. Então, se você está num contexto que se escandaliza, que se opõe, que não enxerga com bons olhos, não há razão para fazer. Agora, se você está num contexto tranquilo, de pessoas com a cabeça, vamos dar o rótulo de maduras nesse sentido, que não se escandalizam, que não veem problema. Se você tem maturidade em sua idade, se você refletiu, se você ponderou sobre a convicção, se você enxergou a longo prazo, se você não está sob julgo de autoridade financeira, de sustento de pais ou de outras lideranças sobre sua vida, e você ainda quer seguir nessa jornada, não há problema. Mas pense nessas 3 categorias. A primeira delas é a categoria da honra à autoridade. Isso é muito importante. A segunda categoria é a da convicção, é enxergar a longo prazo e levar em consideração que o padrão estético muda com muita frequência, numa velocidade cada vez mais rápida. E outra coisa nessa questão da convicção, a cultura ao nosso redor, o sistema de mídia, ele não nos ensina a pensar, a refletir. Ele procura nos enfiar goela abaixo valores de um reino caído. É importante você, nesse ponto da convicção, também refletir se você não está sendo influenciado pelos valores desse mundo caído, valores de um mundo que é inimigo de Deus. E em terceiro lugar, pensar sobre o princípio do escândalo. Você está num meio que, caso você faça tatuagem, gerará escândalo, gerará transtorno. Como a tatuagem não tem nenhum tipo de valor em si, então não há razão. Agora, se você ponderar essas 3 categorias e ainda assim não ver nenhum problema, ok, siga adiante. Você não está pecando
contra Deus ao fazer tatuagem. Mas leve em consideração essas 3 categorias. Que Deus te abençoe.